do mundo. A gente tem para mostrar agora os campinhos prováveis, né, da seleção brasileira e da seleção do Haiti também, nesse comparativo que a gente já fez na rodada anterior contra a seleção marroquina, mostrando que no time do Marrocos alguns jogadores atuavam em centros relevantes do futebol mundial. Não é o caso do time do Haiti nesse momento. A gente olha, por exemplo, tem representante até do futebol sul-americano, a LDU, tem o Wolverhampton da Premier League, mas não são, né, muitos escudos ali. Eu vou ser sincero com você que está acompanhando o radar, não está escrito o nome do time, eu não sei dizer. Não sei dizer que o escudo de todos os jogadores do time do Haiti é uma distância maior, né, Jordana? Bem maior em relação àquele comparativo que a gente fez antes de Brasil e Marrocos. Sim, né, se a gente usa a régua, né, de escola europeia, né, escola de outras escolas, a gente tem colocado isso como contexto de globalização do futebol, mas eu estava acompanhando, não lembro se foi ontem ou se foi no domingo, uma entrevista do AD, e ele estava falando, né, que obviamente toda a responsabilidade é da seleção brasileira, né, todo favoritismo fica para o lado do Brasil, mas que existia ali, né, um estudo muito específico deles para travar o jogo do Brasil. E aí o repórter até brincou com ele, falou assim, dá um spoiler do que vocês estão vendo. Ele falou assim, eu vou entregar o jogo. Mas, é assim, corroborando com o que a gente estava discutindo, né? Falando sobre as seleções que não têm tanta tradição, mas que estão dispostas a dificultar o jogo contra as seleções que têm mais tradição em Copas do Mundo. E assim, não ter medo de, por exemplo, fechar uma linha de 6, de 7, de colocar volantes mais encaixados dentro do jogo. É óbvio que isso não vai se sustentar a longo prazo, mas que vai gerar dificuldade para o adversário. E aí entra naquele contexto de colocar mesmo os 2 ônibus lá atrás para dificultar o jogo do Brasil. Então, assim, eu acho que no primeiro momento, como eu disse anteriormente, é o Brasil entrando com uma rotação alta para gerar desconforto, porque eles vão se fechar, mas também vão buscar ali o jogo reativo para tentar marcar o golzinho deles. E lembrando que do lado do Brasil a gente pode ter essas mudanças, né? Se saírem Ibañez e Paquetá, né? Saem representantes do Al Ahly, da Arábia Saudita e do Flamengo para entrarem, né? O outro representante do Flamengo, que seria o Danilo, e o Luiz Henrique do Zenit da Rússia. E aí o Daniel Falcão me salvou, Balada, porque ele mandou a lista aqui dos times. Mas aí, Falcão, você quer que eu pronuncie nome a nome? Vai ser complicado. Representantes do futebol francês, né, tem time da 2ª divisão da França, time da 2ª divisão da Holanda, o Wolverhampton da Inglaterra, eu falei Premier League, mas acabou de ser rebaixado, então na próxima temporada não jogará a Premier League. Enfim, no ataque ali tem o Sunderland, né, que também é da Premier League, na 1ª divisão do futebol inglês, e um representante do futebol da Turquia. Então é bem distante, né, Balada, mas o que não significa muita coisa, até pelos exemplos que a gente vem tendo nessa mesma Copa do Mundo. Não significa nada, cara. Assim, a gente que eu falo no modo geral brasileiro, né? A gente tá confundindo um pouco esse jogo. A gente quer goleada. Eu acho que esse jogo não é um jogo pra goleada. Não vai ser. É um jogo pra jogar bem, pra fazer jogadas, pra tabelar, pra se posicionar bem, pra ganhar confiança. Se fizer isso, naturalmente os gols vão sair. Então, assim, a gente tá ali, o Brasil tem que golear o Haiti, o Brasil tem que golear, fazer 5, tem que fazer saldo de gols. Eu acho que não, cara. Eu acho que o Brasil tem que fazer um bom jogo, tem que fazer exatamente taticamente o que o treinador pede para ganhar confiança. Fez isso, aí o individual vai sobressair e vai ser goleado. É porque a galera se apega muito também ao histórico, ao retrospecto, né? A gente está vendo ali 3 jogos, são 3 vitórias do Brasil, com 21 gols marcados, né? Então é uma média, né, ali muito grande, né? Um amistoso em 74. Assim, eu tô... Em 2004. Não, em 2004 me pegou. Eu tô somando os gols ali e não chega a 21 não, mas a gente pode depois confirmar isso aí. Mas foi 7-1, 6-0 e 4-0. Na verdade são 17 gols marcados. E aí o ranking da FIFA, né? O Brasil na 6ª posição, o Haiti na posição número 85. É uma distância muito grande quando a gente olha por isso. Vou por ordem aqui, a Mari chamou primeiro. Mari, para falar dessa distância hoje entre Brasil e Haiti. Não, é que eu acho que assim, é muito doido quando a gente faz 2 avaliações ou separa em 2 caixinhas diferentes, né? A performance e o resultado.
A gente quer ganhar, o Brasil precisa ganhar. Só que vai ter muito barulho se o Brasil ganhar apenas de 1-0 sem a performance. Ele vai ter conquistado o que ele precisa, que é o resultado. Mas a gente vai falar, poxa, é muito pouco para um jogo contra o Haiti, independentemente de como o jogo se apresente. Eu acho que vai ter bronca no dia seguinte, no radar, nas transmissões, em qualquer canal vai ter uma bronca de, poxa, ganhou de 1-0 com uma atuação ruim. É diferente de o Brasil vencer às vezes por 1-0. Eu não vou botar um empate que é muito ruim, né? Um empate, mas vai ganhar por 1-0, mas jogando muito bem e tendo um vozinha lá do outro lado para fechar o gol, a avaliação vai ser muito mais positiva. Então, assim, a gente precisa do resultado, mas se esse resultado for 1-0 simples, sem atuação, vai ter bronca de todo jeito. Para ser 1-0, tem que ser 1-0 com uma atuação histórica do outro time, com uma atuação histórica do outro goleiro, com um amasso e aquele dia que a bola bate numa trave, bate na outra e não entra. Pra gente não vir aqui com crítica. Então tem que ser o resultado junto com uma performance para se aceitar um placar muito magro. Senão vai ter bronca de qualquer forma. Não sei se o Formiga vai por aí, mas eu acho que é essa a conversa, né? Diga, Formiga. É o que eu ia lembrar no histórico aí, esse jogo de 2004, né, ficou muito marcado como aquele jogo da paz, né, que a gente levou Ronaldinho Gaúcho, teve desfile em tanque, não sei o quê. Se a gente pegar de lá para cá, e aí é só um parâmetro de como o jogo mudou, aquela partida assim, era encarada como se o Brasil estivesse jogando quase contra uma seleção amadora, assim, o contexto naquele momento também do país era muito complexo, né? Não que hoje seja as mil maravilhas, mas ali a gente estava vendo o auge de uma crise humanitária gigantesca, então o país tinha N preocupações, mas era quase um time amador. Hoje em dia você vê o Haiti espalhando jogadores na Europa em níveis obviamente diferentes e muito mais abaixo do que a gente estava falando aqui de Marrocos, o próprio Congo. Não é essa a comparação, mas é outra coisa, né? Quem lembra daquele jogo de 2004, que era um jogo festivo, era uma certeza de goleada e espetáculo, tem o Ronaldinho Gaúcho fazendo gol, rabiscando todo mundo, dando giro em cima do goleiro e fazendo gol e tal, esquece aquilo, é outra coisa, até porque a gente está falando de Copa do Mundo e de uma seleção do Haiti que é muito melhor. Eu também não estou vendendo aqui de que, putz, agora o Formiga está falando que a seleção brasileira tem que ter cuidados contra o Haiti. Não é sobre isso, é sobre a expectativa que nós, torcedores, criamos de entender que a gente vai enfrentar ninguém. E não é verdade, assim, o Danilo deixou muito claro na coletiva, para além da organização, para além de uma série de questões táticas, técnicas e físicas, tem uma questão mental que a gente não consegue acessar. A importância de um jogo desse tamanho para o Haiti, a importância do jogo lá para o Cabo Verde, a importância do jogo que foi para o Congo hoje. São momentos tão únicos na história de cada um desses países aqui que pode transformar uma equipe de uma limitação X em algo 5x, 6x, 10x, não dá para saber. É um jogo que tem os seus riscos, apesar de, óbvio, o Brasil ser muito favorito e precisar ganhar até para passar um recado, para acalmar um pouco os ânimos. A gente sente mais emocionalmente do que outras seleções, né? A gente viu a Itália, sei lá, em 82, fez uma primeira fase horrorosa, péssima. Chegou no mata-mata, caminhou para o título, com o Paulo Rossi saindo de um cara cheio de questionamento a craque da Copa. A gente tem essa resiliência dentro da Copa, de conseguir se ajustar tão rápido, de levar uns baques ali e conseguir reerguer completo.